Vale apostar em jogos pequenos? Essa é uma pergunta que eu te faço e vou tentar te responder aqui nesse vídeo. Meu nome é Danilo Martins e eu sou especialista em ligas inferiores desde 2017 com o meu grupo VIP. E desde lá eu trabalho justamente buscando informações em jogos pequenos. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque hoje nós tivemos o jogo entre San Marino e Seychelles, um amistoso internacional envolvendo duas das piores seleções do mundo e que calhou num dia que tivemos pouquíssimos jogos pelo mundo. Então esse jogo trouxe uma atenção muito grande, foi até pro Trending Topics do Twitter, né, com muita gente falando sobre essa partida. E isso trouxe uma mídia muito grande em cima das apostas. Muita gente criticando, muita gente elogiando quem aposta nesse jogo, muita gente neutra. E quem que tá certo nisso tudo? Bom, depende, né? O que a gente tem sabido cada vez mais é que o mundo das apostas tem crescido muito nos últimos meses, digamos assim. Muitas pessoas chegando no mundo das apostas e a maioria desse público está conhecendo sobre o mundo das apostas, mas ao mesmo tempo chega com um desconhecimento muito grande porque não conhece como funciona basicamente o mundo de quem vive das apostas esportivas, basicamente. Como eu vivo, por exemplo, e como outros profissionais que eu conheço também vivem. E o que acontece com isso? Com essa chegada desenfreada de pessoas que não conhecem tanto sobre o nosso mundo, elas se limitam muito a apostar em Brasileirão Série A, Série B, Libertadores da América, Sul-Americana, Champions League, o básico, onde se encontra mais informações do Globo Esporte, por exemplo. E o que essas pessoas menos entendem é que elas fazem essas apostas justamente porque elas estão inseridas num contexto jornalístico que alimentam elas com informação. Então elas têm informação sobre os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Só que é muito difícil você se manter lucrativo no mundo com grandes competições, porque você está basicamente, você está colocando o que você tem nas mãos com as suas análises e o que as casas de apostas têm nas mãos com a análise delas. E isso tudo, você faz esse choque, é muito difícil você ter uma superioridade com a casa nesses campeonatos grandes. Hoje com a ferramenta de criar a aposta da 365, você até consegue, né, fazer um escanteio com um DC e fazer uma aposta de valor, você consegue ainda fugir, pegar cartão amarelo também, que tem muito desajuste, escanteios, handicap de escanteios, mas ainda assim, você ter êxito nas ligas grandes é muito mais complicado no longo prazo do que você ter êxito, por exemplo, apostando em ligas menores. Mas por que isso? Não deveria ser ao contrário? É justamente por isso que traz o choque da galera que fala: pô, eu vou apostar em liga pequena, pra que eu vou apostar em San Marino e Seychelles? E é esse ponto que eu quero te dizer. Quando eu cheguei lá atrás, em 2017, era um mundo que não tinha, por exemplo, a ferramenta de criar apostas. As opções de apostar no jogo de futebol não tinham o cartão amarelo no Brasileirão da Série A. Você tinha que apostar basicamente no mercado de vencedor, gols e escanteios. Isso tudo te limitava muito e era muito difícil você pegar valor nesses confrontos. Porque basicamente um Flamengo e Ceará sempre tem que estar ali 1,40 Flamengo, 1,30 Ceará. Só se tiver algum desfalque, alguma informação, mas você fica muito à mercê, né, de ter uma informação daquele jogo, você fica muito dependente de ter uma informação que rola, sei lá, a cada 3 em 3 rodadas. Com isso, não só eu, mas muitas pessoas começaram a analisar campeonatos de menor nível, cearense da Série B, Campeonato Gaúcho da Série B, Copa de Santa Catarina, porque o que acontece? Nesses confrontos, as casas de apostas abriam odds baseadas sempre em tabelas, estatísticas. Então, quando você tinha uma informação importante do jogo, você basicamente conseguia ficar à frente da casa, porque ela fazia uma cotação montada não só no modelo de precificação da atuação da equipe em campo, dos desfalques da equipe, mas sim no modelo apenas de tabela e estatística e muitas vezes por nome da equipe. Então, quando a gente começou a analisar os jogos, entender que a casa precificava de maneira errada os campeonatos menores, nós começamos cada vez mais a adentrar nesse ambiente. E aí eu montei meu VIP em 17, 18, 19, 20, 21, 22, até hoje trabalhando com esse tipo de segmento. Porque nos campeonatos menores é aonde eu consigo encontrar mais valores que a casa de aposta, por exemplo, deixa passar. Tá? Tanto que, por exemplo, o bug da caderneta, você tem muito mais bug da caderneta em campeonatos de várzea, hoje que a gente chama, que é Série C para baixo, tá? Não é terrão, não. São campeonatos de menor nível que a gente apelidou de várzea. E o bug da caderneta acontece nessas competições, nas competições de menor nível lá de fora, porque são competições que a casa de aposta geralmente não consegue fazer uma boa precificação, uma precificação mais exata, como consegue fazer com uma Premier League da vida, como a UEFA Champions League, com o Brasileirão da Série A até hoje em dia, tá certo? Então, o que eu te digo, né, quando você fala, apostar em jogo pequeno é furada. Gente, não é, tá? Não é.
Eu te digo isso baseado em estatística, em valor que eu ganho com aposta, tá certo? Hoje na Invest, por exemplo, 90% do volume que eu tenho na minha empresa de broker são de jogos feitos de ligas inferiores, porque lá que a gente consegue ter um boost muito grande de dinheiro entrando nas nossas contas. Então a gente faz campeonato da Costa Rica feminino, campeonato do Equador feminino, campeonato de vôlei do Peru, porque lá que a gente recebe informações que são fundamentais, às vezes de um cara que mora numa vila pequena da Costa Rica, de um cara que mora numa vila pequena do Equador, de um cara que é fanático no Peru em vôlei, e aí o cara passa uma informação pra gente e a gente consegue ver que a casa de aposta erra totalmente nas aberturas dessas cotações e aí sim ter um bom resultado, tá? Então assim, que nem hoje, San Marino e Seychelles, a gente tinha informações muito importantes que Seychelles vinha com 16 jogadores, que San Marino fez um jogo totalmente feito para ele vencer a partida, então a precificação toda foi feita em cima de uma vitória de San Marino. É claro que às vezes não vai dar certo, né? Porque a gente tem que trabalhar com a premissa do longo prazo, que são várias entradas, e após várias entradas que a gente vai entender se deu para lucrar ou não, se o método é validado ou não. Mas apostar em jogos pequenos é sim muito bom, é sim muito lucrativo, desde que você tenha contatos importantes e desde que você tenha conhecimento sobre a área de atuação. Assim como também é bom apostar no Brasileirão da Série A, se você é um cara que precifica bem handicap, se você é um cara que trabalha bem com cartões amarelos, se você é um cara que trabalha bem com escanteios. Tudo depende das apostas, se você é lucrativo no longo prazo ou não. Se você tem lucros no segmento e está dando certo, não é um jogo que vai te fazer repensar isso. Tá certo? Então, você nunca olhe com preconceito para um mercado, porque ele no dia seguinte pode vir a ser um grande alimentador, aí, se podemos dizer assim, dos seus lucros. Tanto que em 2018, 2019, muita gente parou até de apostar na Série A do Brasileirão, foi uma época que ficou mais embaixo ali nos apostadores, porque muitos grupos disponibilizavam aí ótimos números na várzea, então 7 horas da noite, às vezes a gente ficava vendo Operário e Batel, Ponta Grossa e não sei quem, ao invés de ver Corinthians e Fluminense passando na Globo, porque era basicamente o que dava dinheiro pra gente. Pra mim ainda é assim, né? Eu tô aqui acompanhando Volta Redonda e Paduano, tô acompanhando o São Paulo Feminino em Realidade Jovem, e às vezes nem vou acompanhar Cruzeiro e Vasco, porque é um jogo que eu não fiz nenhuma bet. Então eu só busco, na verdade, nas apostas, situações que me deixam à frente da casa, à frente da odds que foi precificada no famoso EV+. Depois vocês pesquisam o que é, ou posso fazer até um vídeo explicando. E aí isso me tira muito do grande cenário do futebol, que às vezes nem me interessa muito. Eu quero, na verdade, forrar. E onde eu forro é, na verdade, nas ligas menores. Beleza, galera? Esse é o papo de hoje, então é isso. Apostem no que for mais conveniente para vocês e no que der mais lucro. Agora, claro, se você é um cara que está apostando em San Marino e Seychelles porque você não tem nada para fazer no dia, aí obviamente que você está errado, né? Por exemplo, eu fiz minha aposta no San Marino e Seychelles porque eu sempre cubro data FIFA e sempre cubro seleções de menor nível. Eu caguei hoje para a Escócia e Ucrânia, mas eu estava ligado em San Marino e Seychelles. Então é um método que eu uso não só por conta do jogo, mas por conta das competições que eu abranjo. Agora, se você é uma pessoa que aposta no campeonato tunisiano porque não tem nada para fazer, sem informação nenhuma, sem estar pautado em nada, aí obviamente você está fazendo errado e você vai ser negativo no longo prazo. Beleza? Valeu, grande abraço e volto com mais vídeos.